Saudação a todos do segundo ano vespertino A e B da Escola Arlindo Ferreira de Lucena. Nós, como historiadores e estudantes, professor e discente, vamos ter um contato a partir de agora, contextualizando o nosso livro didático de História, abordando o capítulo 4, que faz referência à arte e à tecnologia. Vemos aí uma imagem de visitantes no Museu do Louvre que observam e fotografam a obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ela é conservada atrás de uma estrutura de vidro. Esse museu, situado na cidade de Paris, recebe aproximadamente 5,5 milhões de visitantes todos os anos. Essa é uma fotografia do ano de 2014. Renascimento é o nome dado ao movimento artístico e intelectual que surgiu entre os séculos XIV e XVI na Itália e depois se espalhou para outras localidades da Europa. Hoje, grande parte das obras de arte renascentistas encontra-se em exposição em diversas galerias e museus. O Museu do Louvre, por exemplo, tem um espaço amplo só para exibir a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, 1452-1519. Por que um retrato como esse se tornou tão famoso? A questão do Renascimento nós vamos abordar a partir de agora, juntamente com a cultura, arte e tecnologia. Se usarmos como base um conceito amplo de cultura, tanto a arte quanto a tecnologia fazem parte do mesmo universo cultural de um povo ou de um conjunto de povos. Nesse caso, arte e tecnologia não se opõem, mas se integram. De maneira simplificada, tecnologia é o conjunto de conhecimentos relacionados aos meios, aos instrumentos, aos métodos empregados em uma atividade produtiva, como plantar, colher, fabricar ferramentas, etc. Além de produzir bens para satisfazer suas necessidades básicas, o ser humano produz também manifestações simbólicas e busca expressar seus sentimentos e emoções diante da vida. Nesse espaço se situa a arte. Existe a arte que busca reproduzir a aparência do que é visível, a pintura realista, por exemplo, e a arte que interpreta e representa o que se capta do mundo como sua essência, como as pinturas e esculturas abstratas. Todas as culturas produzem tecnologia e arte e expressam características próprias de sua época e sociedade. Vejamos aí um exemplo, a placa decorativa que representa o Oba de Benin, como seus pajés e guardas, originária da atual Nigéria e peça que foi feita no início do século XVII. O segundo ponto, nós vamos verificar aí a efervescência cultural europeia, o Renascimento. Na Europa, a expansão comercial promoveu o fortalecimento da burguesia, que passou a ter papel cada vez maior na definição dos rumos econômicos, políticos, religiosos e culturais de cada sociedade. A hegemonia dos valores da nobreza e da igreja começou a ser alterada
pelos valores da burguesia a partir dos séculos XV e XVI. Bom, pessoal, o Renascimento, que surgiu na Itália e depois ele ganhou dimensões continentais na Europa, em outras regiões, em outros países, como a Inglaterra, a Holanda, a França, na própria Alemanha, entre outros países, né? Portugal, Espanha. Esse conjunto de obras artísticas, culturais, vão fazer uma diferença na mudança de tendência, mudando o foco da antiga dominante ideologia acatada no período medieval, pautado na crença, na fé da Igreja Católica, onde a principal instituição daquele período geriu o nascedouro de cada indivíduo até o seu falecimento. E através de sacramentos da origem, do princípio até o fim de cada ser vivo, a Igreja participou no controle total das pessoas na Europa naquele período. Dessa maneira, no período medieval, foi constatado que Deus era a figura suprema e acabou se tornando o centro. A Igreja Católica, inclusive, tem ensinamentos pautados inclusive na Bíblia, nem todo mundo lia a Bíblia, nem todo mundo tinha acesso à leitura, né? Muitos livros eram proibidos pelo chamado Index, né? Os livros proibidos. Mas algumas pessoas chegavam a ler, né? E há narrativas do cristianismo que dizia o seguinte: tudo que será ligado na terra será ligado no céu. Tudo que será ligado no céu será ligado na terra. Ou seja, a vida dos seres humanos estava sendo controlada diretamente pela cristandade. A Idade Média é a idade da fé. Com a chegada do renascimento cultural, isso vai mudar. Deus não vai deixar de ser descrente por parte das pessoas, mas ele não será mais o centro. Quem será o centro agora é o homem antropocêntrico, o antropocentrismo. O movimento artístico e intelectual, cultural, que floresceu na Itália a partir do século XIV, ficou conhecido como Renascimento ou Renascença. Ele pode ser caracterizado como uma tendência cultural laica, isto é, não eclesiástica, que se estendeu até o século XVI, inspirado pela cultura greco-romana, que rejeitava os valores feudais a ponto de considerar o período medieval a chamada Idade das Trevas. Bom, os pensadores, os filósofos renascentistas, que focaram a questão da racionalidade, acabou construindo essa narrativa em que o período medieval, que durou 1000 anos, foi uma noite escura, uma idade das trevas em que não ocorreu o avanço do conhecimento científico, em que a presença dominante
do papado, dos clérigos, dos cardeais e de todo o corpo que fazia parte da Santa Inquisição, fez com que ocorresse esse suposto atraso, colocamos assim entre aspas, desse período medieval. No entanto, para muitos pensadores da história, é uma afirmativa equivocada, porque foi difundido muito conhecimento através das faculdades, das universidades no período medieval, né? Inclusive, a universidade ela foi criada nesse período, né? O livro, a imprensa, muitos outros instrumentos, né? A própria pólvora, né? Que foi utilizada em combate, em conflitos de guerras entre povos inimigos e para a dominação, né? Vários instrumentos, né? Várias leis, a questão do direito, as corporações de ofício, né? A utilização de moedas, né? De uma classe ascendente, que a gente vai ver que a burguesia é que vai patrocinar a Renascença, né? A partir da Península Itálica, né? Para ser mais preciso, em Florença, né? E depois expandindo por outras partes, né? E a gente vai perceber também que esse período das trevas foi um período em que supostamente os iluministas, né, lá do século 17, 18, eles tiveram essa conclusão a respeito do período medieval, também resgatando a cultura greco-romana, né? Uma cultura bastante rica, clássica, que legou uma série de conhecimentos, né? Pautado principalmente em três correntes: a socrática, a platônica e a aristotélica. O Renascimento recebeu essa denominação por procurar renascer a antiguidade clássica, trazendo de volta o pensamento e as criações dos antigos gregos e romanos. Esse termo não foi criado por historiadores posteriores, mas durante o próprio movimento artístico-cultural, iniciado no século XIV na Península Itálica. Muitos estudiosos consideram que o primeiro a registrar a palavra renascimento com tal sentido tenha sido o pintor e arquiteto italiano Giorgio Vasari. Veja abaixo os períodos e os lugares em que se passaram os principais eventos do capítulo. Século XIV, 1306, início da Renascença na Península Itálica. Perdão. Século XV, 1450, início do predomínio de Florença. 1485, Botticelli, né, uma obra, O Nascimento de Vênus. Século XVI, 1504, início do predomínio de Roma e a expansão pela Europa. Michelangelo, né, a obra Davi. 1519, Leonardo da Vinci, Gioconda. Copérnico, heliocentrismo, 1543. Aqui nós observamos uma das mais emblemáticas obras do Renascimento italiano. Escola de Atenas é um afresco, uma pintura mural, de 1510-1511, encomendado ao artista italiano Rafael Sanzio, pelo Papa Júlio II, para compor o salão de sua biblioteca particular. O artista representou 56 personagens
reunindo filósofos, matemáticos, poetas e outras figuras históricas de diferentes períodos. É sempre bom a gente também ressaltar aqui que, mesmo que a Igreja Católica ela tenha perdido algumas credibilidades, ela continuou sendo uma instituição bastante atuante e influente também na Idade Moderna, certo? E muito se fala, inclusive na atualidade, que a igreja ela tem que se atualizar, ela tem que se adaptar às realidades do mundo moderno, das transformações, né? E seguir doutrinas, conceitos em que a sociedade está acatando, né? No entanto, a Igreja Católica ela tem sim inserido algumas questões na sua tradicional milenar missão. Exemplo é a introdução da arte renascentista na sua mensagem a levar aos fiéis, que é justamente as imagens, as esculturas. A gente vai ver muita questão também da arquitetura, né, e de mosaicos. A burguesia ela vai ter também uma enorme participação no patrocínio dessa cultura renascentista, mas a Igreja Católica também ela vai se adequar a essa realidade e vai fomentar o paisagismo de suas instituições catedráticas. Nós podemos verificar isso também no Vaticano, né? Em algumas imagens que a catedral, onde o Papa, que é a figura central, maior, a autoridade maior da igreja, celebra as suas liturgias também. Tem o canto gregoriano e tudo mais. Esse período ele foi rico para a Igreja Católica também, e ela vai se adaptar a essa situação. Vale lembrar que, ao contrário da opinião dos renascentistas, o período medieval foi bastante rico culturalmente. Além disso, o Renascimento não foi um completo rompimento com o mundo medieval, mesmo tomando a Antiguidade Clássica como principal fonte de inspiração. Os renascentistas sofreram influências da própria cultura medieval. A presença de temas religiosos e as representações de festividades populares no Renascimento remetem à Idade Média. É o que a gente vem falando aqui. Alguns elementos do mundo medieval se transformaram nesse período. Os monostréis e os trovadores, por exemplo, figuras populares da Idade Média, absorveram e disseminaram os novos padrões da música e da poesia e influenciaram novos artistas. Outro exemplo são os castelos medievais. Durante a Idade Média, essas construções eram centros de refúgio e defesa e se destacavam como instalações militares. Com a introdução da pólvora e o crescente uso de canhões nos combates, os castelos passaram a ser usados como residência e locais de lazer, com novas decorações, tapeçarias, jardins e outros cuidados com o espaço. No texto a seguir, o historiador Jacques Le Goff procura valorizar a produção artística da Idade Média e o papel do artista durante o período medieval, o belo e o artista na Idade Média. Se há um campo em que a novidade do Renascimento parece inegável, é o da arte. E o leitor que houver meditado ou refletido a partir de outras obras dedicadas à arte medieval
ficará convencido ao contemplar uma igreja românica ou uma catedral gótica, que essa época não só produziu obras-primas artísticas, mas estava comovida pelo sentimento do belo e pelo desejo de expressá-lo, de criá-lo e de oferecê-lo a Deus e à humanidade. A Idade Média produziu obras-primas em abundância, principalmente num campo que, infelizmente, é pouco visível para a maioria das pessoas: a iluminura. Ela também criou o artista, que não é simplesmente um artesão, perito em trabalhos manuais, mas um homem inspirado pela vontade de produzir o belo, que a isso se dedica a vida, que faz disso muito mais que uma profissão, um destino, e que adquire na sociedade medieval um prestígio do qual arquitetos, pintores, escultores, que aliás frequentemente eram anônimos, não desfrutavam. Além disso, emerge no pico da sociedade os ricos. Bom, gente, é notório que essa demonstração que Legoff, um dos especialistas, talvez o mais célebre de todos, que aborda a questão medieval, é muito bem relatada por ele, que o período medieval ele não foi nenhum período de trevas, como muitos pensadores falaram lá no período tanto da Renascença quanto também do período da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, no período do Iluminismo, né, que antecedeu a Revolução Francesa. A Idade Média, ela foi, mesmo sendo romantizada, né, ela foi, sem sombra de dúvida, um período em que trouxe para a sociedade ocidental um elevado número de oportunidades de conhecer invenções, talentos, arte, cultura, celebrar a espiritualidade e ao mesmo tempo ter uma vida, mesmo que não em pecado, por uma suposta pressão do medo, né, que era imposto pela igreja, mas ao mesmo tempo buscava-se o ser feliz e também acrescentado a questão da beleza, tanto no fisiologismo quanto também em questões voltado na valorização da alma. Algumas características do Renascimento. A característica central do Renascimento foi o humanismo, no sentido da valorização do ser humano, criação privilegiada de Deus. Tal característica está relacionada com o antropocentrismo, a ideia de que a humanidade é o centro do universo. Opôs-se ao teocentrismo medieval, que tinha Deus como centro de todas as coisas e concebia o ser humano como uma criatura corrompida pelo pecado. Então, o antropocentrismo ele substituiu o teocentrismo na mudança da Idade Média para a Idade Moderna, acrescentando a valorização do ser humano, em detrimento do privilégio de Deus. No período renascentista, valorizava-se o ser humano como ser racional, isto é, dotado de um dom quase divino, a razão, e por isso mesmo capaz de interpretar e conhecer a natureza. A criatividade e a genialidade eram considerados atributos que aproximavam os seres humanos da imagem e semelhança do Criador. Como vocês podem ver, né,
a própria religiosidade ela também vai usufruir dessa questão da racionalidade, né? Para justificar que Deus realmente existe, né? Se o ser humano é lindo, belo, maravilhoso, perfeito e tem uma intelectualidade mega para poder produzir, desenvolver, avançar a sociedade, né? Proporcionar melhor qualidade de vida para a humanidade, isso é em fruto de um conhecimento que foi ofertado pela divindade, pelo Criador. Né? É a imagem e semelhança de Deus. E esse período também vai ter pensadores filosóficos, né, que vai dar início ao conhecimento teológico, que é a chamada escolástica. Pessoas muito renomadas no mundo filosófico, né, como São Tomás de Aquino, né, uma das figuras mais importantes desse período também, certo? O naturalismo, o hedonismo e o neoplatonismo também são características do movimento renascentista. O naturalismo prega a volta à natureza. A filosofia hedonista defende o prazer individual como o único bem possível, e o neoplatonismo propõe uma elevação espiritual, uma aproximação de Deus por meio da interiorização, da busca espiritual, em detrimento de qualquer desejo material. Assim, reafirma-se a valorização do ser humano como centro das atenções. A gente vê aqui ao centro da imagem a escultura de Michelangelo, entre 1501 e 1504. A famosíssima obra Davi. Origens do movimento. O Renascimento surgiu e atingiu maior expressividade na Península Itálica, região na qual o desenvolvimento comercial foi mais precoce. Nessa época, a península estava dividida em várias cidades e pequenos estados, cuja unidade política só seria alcançada no século XIX. Não constituía, portanto, um estado unificado como a França e a Inglaterra. Na época do Renascimento, as cidades italianas eram grandes centros mercantis, com destaque para os portos de Gênova e Veneza, embora houvesse outras cidades importantes na região, como Florença, Milão e Roma. A riqueza da península possibilitou o surgimento dos mecenas, pessoas ricas que patrocinavam produções artísticas e científicas, membros da família Médici, em Florença, e dos Sforza, em Milão. Foram importantes mecenas. Os abundantes vestígios materiais da antiga civilização romana existentes em toda a Península Itálica serviram de fonte de inspiração e estímulo para os artistas do Renascimento. Ao mesmo tempo, a riqueza das cidades italianas atraiu sábios bizantinos, herdeiros das tradições gregas e romanas, que fugiam da crescente pressão dos turcos otomanos que avançavam sobre Constantinopla. Como vimos, a cidade foi conquistada pelos turcos otomanos em 1453. É o que nós observamos na representação dessa imagem. A cúpula da Catedral Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália, foi projetada por Filippo Brunelleschi, 1377 a 1446. É a maior cúpula de alvenaria já construída e Brunelleschi é considerado um dos mais importantes arquitetos do Renascimento. É uma foto de 2014. Continuando, o Renascimento na literatura e na arte.
O precursor do renascimento literário na Península Itálica foi Dante Alighieri, com a obra A Divina Comédia. Trata-se de um poema épico dividido em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. Esses seriam os lugares para onde a alma poderia ir após a morte, de acordo com a crença católica. Esse simbolismo é usado para tratar da vida humana, suas fraquezas, seus limites, seus erros e acertos. Dante escreveu o poema no dialeto toscano, linguagem popular do norte da Península Itálica, semelhante ao italiano contemporâneo, e não em latim. Outra inovação do poema foi a sua estrutura com rimas alternadas em todos os versos que compõem a obra. Petrarca se destacou na literatura usando a língua toscana italiana. Conterrâneo de Dante, da mesma região de Toscana, Petrarca fez de suas emoções e hesitações temas para uma de suas principais obras, o Cancioneiro. Nos vários sonetos que a compõem, ele trata dos seus sentimentos relacionados ao amor não correspondido de uma jovem mulher, uma pessoa real, indivíduo com vontade própria, fato verídico de sua vida. Giovanni Boccaccio também merece destaque. Foi autor de Decameron, contos satíricos que criticam o ascetismo medieval, que no contexto da Igreja Cristã medieval, o ascetismo é autodisciplina, voltar-se para as orações, para o espiritual. No século XV, em Florença, 2 dos grandes expoentes da nova pintura foram Masaccio e Sandro Botticelli. Botticelli acreditava que a arte era uma expressão ao mesmo tempo espiritual, religiosa e simbólica. Sua busca pela beleza atingiu o ponto máximo em Nascimento de Vênus, obra que reúne elementos pagãos e cristãos. Mais do que sugerir o amor físico, o estonteante beleza do corpo nu da Vênus remete à pureza. Leonardo da Vinci, com uma diversidade de interesses típica do homem renascentista, dedicou-se a vários ramos do conhecimento, como pintor, criou a famosa Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda, e a Última Ceia, 2 das mais conhecidas obras de arte do Ocidente. A verdade é que o Leonardo da Vinci ele é considerado para muitos especialistas, cientistas, pesquisadores, intelectuais, como uma das maiores célebres personalidades intelectuais que já existiu em todos os tempos na história da vida humana. Leonardo da Vinci foi artista, cientista, inovador, arquiteto, médico, físico, enfim, atuou em diversos segmentos do campo da observação, do conhecimento, da curiosidade humanística. Aqui nós observamos uma clássica obra de Botticelli, conciliou os valores cristãos com os do paganismo, ao lado o detalhe de uma de suas obras, Nascimento de Vênus, de cerca de 1483. Rafael Sanzio ficou conhecido como o pintor das Madonas, por ter representado a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, para os cristãos, em várias de suas produções. Entre suas obras destacam-se os afrescos, que seria o quê? É uma técnica usada para pintar paredes e tetos
previamente revestidos com preparado especial. A pintura é feita sobre o revestimento ainda úmido para que este fique embebido com a tinta. Então, entre suas obras destacam-se os afrescos pintados em aposentos da residência papal na cidade de Roma, como a obra Escola de Atenas. Michelangelo Buonarroti, considerado por muitos o gigante do Renascimento, foi escultor e pintor, responsável pelos monumentais afrescos da Capela Sistina, também em Roma. Essas pinturas representam passagens da Bíblia, especialmente a criação do mundo e de Adão. No fundo da capela, ocupando toda uma parede, encontra-se um afresco representando o juízo final, que é essa imagem aqui, ó. Certo? Por encomenda do Papa Júlio II, Michelangelo iniciou a decoração das paredes e do teto da pequena Capela Sistina em Roma entre 1537 e 1541. Na cena do juízo final, o artista representou Jesus Cristo sem barba no ato de dividir as almas entre as que deveriam ir para o paraíso e as que estavam condenadas ao inferno. Essa outra imagem aqui que nós observamos é a Transfiguração, de Rafael Sanzio, óleo sobre madeira, Museu do Vaticano, Roma. Ainda no século XVI, sistematizou-se o uso da língua italiana na literatura. Autores como os poetas Ariosto e Torquato Tasso e obras de historiadores e estrategistas políticos como Nicolau Maquiavel e o Francesco Guicciardini se destacaram nesse período. Vamos ver aqui um infográfico, o Renascimento em outras regiões da Europa. Flandres, Pieter Bruegel foi um dos maiores nomes do Renascimento artístico nos Países Baixos. Alguns de seus temas preferidos eram cenas do cotidiano de pequenas aldeias. Ao lado, provérbios neerlandeses, tela de 1559. Inglaterra, as obras de Shakespeare ainda hoje são representadas no teatro e no cinema. Ao lado, retrato do dramaturgo em óleo sobre tela de John Taylor, 1610. Região da atual Alemanha, autorretrato de Albrecht Dürer, obra de 1500. Na Espanha, Cristo expulsa os comerciantes do templo, obra de El Greco, 1600. França, Gargantua na mesa, gravura colorida representando o personagem criado por Rabelais, Paris, 1838. Portugal, gravura representando Luís Vaz de Camões, feita por Carreteiro. Dialogando com a arte, Leonardo da Vinci, gênio do Renascimento. Considerado um dos mais importantes artistas do Renascimento, Leonardo da Vinci tornou-se célebre graças às suas pinturas, como a Mona Lisa e a Última Ceia. No entanto, ele foi um
polímata, isto é, um indivíduo cujos conhecimentos não estavam restritos a uma única área de ciência ou das artes. Para descrevermos em termos atuais as diversas habilidades e saberes de Da Vinci, seria preciso dizer que ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, biólogo, astrônomo, geólogo, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Autorretrato de Leonardo da Vinci, cerca de 1510 a 1515. Os relatos de outros contemporâneos diziam que Da Vinci era um homem de curiosidade incansável e dotado de um forte senso prático para criar ou projetar novas invenções. Muitos estudiosos o definem como o maior gênio conhecido do Ocidente e o consideram o modelo do artista moderno, visto que ele encarnou o espírito renascentista da unidade do conhecimento humano. Muito do que se sabe sobre suas ideias e invenções tem origem em anotações que Da Vinci fez em cadernos ao longo de sua vida. São cerca de 13.000 páginas com textos e desenhos. Nessas anotações, ele utilizou um método de escrita invertida. Até hoje não se sabe se esta escrita espalhada, chamada de especular, era uma estratégia para confundir possíveis plagiadores ou se ele descobriu um método mais fácil para escrever. Em suas anotações, ele registrou descobertas que articulavam arte, ciência e tecnologia, misturando anotações banais com reflexões filosóficas, esboços de animais, formações rochosas e estruturas arquitetônicas, entre outros assuntos que o interessavam. Da Vinci só recebeu o devido reconhecimento entre os intelectuais quando seus cadernos foram descobertos e estudados. Na sua época, ele tornou-se famoso como artista e inventor, um homem prático, dotado de grande conhecimento sobre engenharia e artes manuais. Sem ser um erudito, ele não sabia latim, por exemplo. As invenções. Uma parte expressiva dos registros deixados por Leonardo da Vinci refere-se a diversos tipos de invenções, como máquinas, armamentos e engrenagens. Vários desses inventos revelavam um conhecimento científico e uma capacidade técnica muito à frente do seu tempo. Ele foi considerado o precursor de diversas invenções modernas, como a bicicleta, o helicóptero, a calculadora, o uso de energia solar, a ponte giratória, o equipamento de mergulho e o paraquedas. Da Vinci desenvolveu também inúmeros estudos sobre mecânica, hidráulica, óptica e química que se tornaram relevantes para o desenvolvimento dessas ciências nos séculos seguintes. Além disso, criou o protótipo de um robô que deveria seguir os soldados nas paradas militares, tocando tambor em cima de uma carruagem. Durante parte de sua vida, Da Vinci trabalhou no que seria atualmente oficinas metalúrgicas e mecânicas, desenvolvendo mecanismos e dispositivos como garras, parafusos e roscas. Uma dessas criações foi uma perfuradora de madeira e metal para atravessar o solo ou grandes troncos e raízes. Da Vinci era particularmente fascinado pela possibilidade de o ser humano voar. Essa fascinação o levou a realizar diversos estudos sobre o voo dos pássaros e a desenvolver engenhocas que levantassem voo ou simplesmente planassem como uma asa delta. Ele também tinha muito interesse em armamentos de guerra. Graças ao seu gênio inventivo, criou inúmeras armas
que fundamentaram diversos equipamentos usados nas guerras modernas, como metralhadora e o tanque. Também aperfeiçoou outras armas, como a catapulta e o canhão. Um dos seus estudos referia-se à criação de um carro ceifador. Tratava-se de uma espécie de carroça com imensas lâminas rotativas fixadas nas laterais e na frente. Ao ser puxada por cavalos em um campo de batalha, as lâminas ceifariam os soldados inimigos. Renascimento na arte. Além da arte. A ampliação da gradual independência em relação a dogmas e proibições religiosas, também gerou mudanças no desenvolvimento de outras áreas do conhecimento, notadamente da física, astronomia, matemática e biologia. O renascimento nas áreas do conhecimento científico europeu rompeu com o monopólio da explicação do mundo e da natureza nas mãos da Igreja, predominante no período medieval. Abria caminho, assim, para explicações racionais, livre de concepções herdadas de uma tradição religiosa que se baseava na fé e não na observação, experimentação e formulação de hipóteses. Contrariando as antigas concepções geocêntricas defendidas pela Igreja, a teoria heliocêntrica, ou seja, a ideia de que é o Sol que está no centro do universo, foi aceita definitivamente. Essa teoria, proposta por Nicolau Copérnico, foi defendida por Giordano Bruno e Galileu Galilei. Essas novas ideias, porém, provocaram reações violentas por parte da Igreja. Giordano Bruno foi condenado e queimado vivo pela Inquisição, por defender teses consideradas heréticas. O matemático e físico Galileu foi também julgado e considerado culpado pela Igreja em um caso notório que representou um conflito entre ciência e religião. A imposição de dogmas de fé sobre questões científicas gerou medo e revolta entre os homens ligados às pesquisas e ao conhecimento. Somente em 1992, Papa João Paulo II, a Igreja Católica retratou-se publicamente em favor de Galileu. Outros nomes de destaque na astronomia foram Tycho Brahe e Johannes Kepler, que chamou a atenção para o movimento elíptico dos astros. Veja aí o diagrama do sistema heliocêntrico de Copérnico, com a Terra e os planetas em órbita em torno do Sol. 1543. Abaixo, Galilei diante do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, em 1633, depois de negar suas próprias convicções de que a Terra girava em torno do Sol. Aceitando o contrário, histórias nunca confirmadas contam que Galileu teria murmurado e, no entanto, ele se move. Uma cultura urbana. A cultura renascentista, um dos marcos iniciais da Idade Moderna, foi sobretudo urbana. Seu viés racional influenciou não apenas a construção de edifícios elegantes e funcionais, mas também o modo de pensar o espaço da cidade. O artista é também arquiteto e planeja o prédio e seu entorno, a praça, o monumento no centro da praça, a circulação das pessoas, a paisagem urbana. A tendência de pensar a cidade ideal se desenvolveu e incluiu o movimento denominado utopista. Dele fizeram parte Thomas More, autor de Utopia, Francis Bacon, que escreveu a obra Nova Atlântida, e Tommaso Campanella, autor de Cidade do Sol. Nos três casos, segundo o historiador Nicolau Seven, essas utopias refletem modelos basicamente urbanos dispostos numa arquitetura geométrica em que cada detalhe obedece a um rigor matemático absoluto. Nessas comunidades modelo, a harmonia social deve ser uma
derivação da perfeição geométrica do espaço público. Por trás desses projetos utópicos, o que se percebe é um desejo de abolição da imprevisibilidade da história e da violência dos conflitos sociais. Em meio às utopias e às novas construções, o próprio papel das cidades passou por transformações. A invasão da Península Itálica pelo rei da França, Carlos VIII, em 1494, acabou com a autonomia de várias repúblicas italianas e impôs os poderes monárquicos sobre as liberdades conquistadas pelas cidades desde o final da Idade Média. O pensador florentino Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe, percebeu a nova relação de forças e abandonou a defesa da República, passando a pregar a necessidade de um governo forte, centralizado nas mãos de um príncipe, astuto e virtuoso. No aspecto artístico, a nova situação política das repúblicas italianas ajudou Roma a se tornar o principal núcleo de produção cultural no século XVI. As dependências da sede da igreja passaram a ser locais privilegiados de apreciação dessa nova produção cultural. Arte e tecnologia na Índia após as grandes navegações europeias. Para compreender melhor o período que você está estudando, é importante olhar para além da Europa e perceber outras formas de convívio com a arte e a tecnologia. A Índia é um bom exemplo. No século XVI, os portugueses estabeleceram um entreposto comercial na Índia. Depois de 100 anos de controle do comércio na região, contudo, começaram a perder espaço para outros comerciantes, como holandeses e ingleses, e mais tarde franceses. Na Índia não ocorreu um processo repentino de intensas mudanças culturais e tecnológicas, como que aconteceram na Europa a partir do século XIV. Muitos dos conhecimentos técnicos com os quais os europeus entraram em contato nessa região eram milenares, enquanto os europeus valorizavam os instrumentos e métodos mais modernos, rápidos e lucrativos. Os indianos procuravam manter funcionando os métodos e artefatos adequados ao meio ambiente e à sociedade. Um dos exemplos mais significativos foi a agricultura. Aos olhos dos europeus, os arados utilizados em algumas regiões da Índia eram toscos e ineficientes. Os ingleses tentaram impor seus arados grandes e pesados, com uma grande quantidade de ferro. Nos lugares em que conseguiram fazer isso, o trabalho agrícola ficou mais extenuante para os seres humanos e animais, além de menos produtivo. O complexo sistema agrícola da região de Malabar e Gujarat, por exemplo, que à primeira vista poderia parecer primitivo, na verdade era mais adaptado ao tipo de solo, pois mantinha sua fertilidade. Além disso, o cultivo envolvia a proximidade e a sucessão de diversas plantas, num equilíbrio que mantinha o solo fértil, arejado e não endurecido pelos efeitos do clima. A tecelagem indiana também foi subestimada. Até 1700, a Índia era o principal exportador de produtos têxteis do mundo, seguida de perto pela China. Até 1800, ou seja, mesmo em plena Revolução Industrial Inglesa, a Índia ainda produzia a maior variedade de produtos têxteis. Não por acaso, o desenvolvimento da indústria de tecidos na Europa foi precedida pelo aproveitamento de técnicas indianas. Porém, ao contrário dos europeus, que usavam cada vez mais teares mecânicos com a mão de obra pouco qualificada, as regiões têxteis da Índia empregavam uma grande massa de tecelões, a maioria com grande habilidade manual, tanto para tecer quanto para pintar os tecidos. Também no campo da medicina, os indianos se destacaram. Antes dos europeus, já concebiam a existência de micro-organismos e utilizavam a inoculação para imunizar as pessoas, por exemplo, contra a varíola. O caso da produção de aço é igualmente significativo. Na Índia, técnicas de obtenção de aço já eram conhecidas desde a antiguidade. Apenas no início do século XIX, os ingleses conseguiram reproduzir técnicas semelhantes para a produção de aço de alta qualidade. Dessa forma, apesar de se tornar o centro do mundo por causa do comércio e da expansão colonial, a Europa não era uma doadora de arte e tecnologia para os outros continentes. Em muitos casos, o que ocorria era o trânsito de mão dupla.
Sob o domínio inglês, em meados do século XIX, o governo britânico ampliou sua presença na Índia, aboliu a Companhia das Índias Orientais, que até então administrava o comércio da região, e submeteu a Índia ao controle da coroa britânica, nomeando um governo geral. A partir de então, a Índia deixou de ser para a Europa um lugar de passagem ou de instalação de feitorias, para se tornar parte do Império Britânico. Para dominá-la, tornava-se necessário conhecer melhor sua cultura. Assim, multiplicaram-se no século XIX as expedições e estudos que hoje constituem fontes importantes para o conhecimento da maneira indiana de pensar a relação entre o modo de vida e a cultura, as manifestações artísticas e as soluções tecnológicas. Um grande abraço a todos, voltamos em outro momento com uma outra aula.